Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Somos imaturos e revelamos a nossa imaturidade e falta de entendimento, na maneira como Deus faz as concessões ou permite as coisas para que a gente, entendendo, ou seja, ao compreendermos, possamos mudar nossas atitudes e deixarmos de ser maduros ou mesmo egoístas. Deus instituiu o casamento, a união de um homem e uma mulher. Com que propósito? Foi para revelar algo muito maior do que simplesmente a nossa relação. Os religiosos na época de Jesus questionam sobre a questão do repudiar, ou seja, do divorciar. Diz assim lá em Mateus 19. Mateus 19:3 diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E do 8 ao 9 respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, ou seja, é algo que Deus permitiu, ou seja, que ele concedeu por causa do nosso egoísmo, da nossa falta de maturidade, da nossa falta de compreensão da relação que temos que desenvolver. Normalmente, nós agimos, e é normal agirmos, como pessoas naturais, sem entendimento, sem compreensão da vontade de Deus. Pensamos em nós, na nossa individualidade, e não naquilo que seja o propósito, o querer de Deus para nos revelar. O casamento não é uma questão simplesmente de um contrato que a gente rompe quando a gente deseja. Segundo o pensamento natural, sim, mas segundo o propósito de Deus. Nós precisamos entender que muitos dos nossos pensamentos, da maneira de nós vivermos, são fatos ou, na realidade, são entendimentos equivocados. E a gente precisa, na realidade, deixar de pensar como criança, ou nas fábulas que ouvimos do Felizes para Sempre, achando que casou que não vai ter problema. Nós, na nossa individualidade, temos problemas e resolvemos as coisas muitas vezes pensando de forma egoísta. Quando casamos e levamos o mesmo pensamento, nós vamos agir dessa mesma maneira egoísta, pensando em nós mesmos. Mas Deus nos chama para algo profundo, para vivermos uma relação de dois seres se tornando um só, para que possam viver em favor da relação. Não se trata de um conceder e o outro não, mas é uma concessão de ambos, aonde precisam aprender a viver juntos, com o mesmo propósito, o mesmo plano, tornando os dois um só. E isso está embutido em algum plano muito maior e superior que a vontade de Deus, quanto a todo o seu plano de fazer com que nós, assim como Ele e Cristo são um só, nós possamos ser um com Ele. E toda a obra de Cristo foi para este propósito, para que Ele fizesse de nós um com Ele. Mas nós precisamos entender isso. Ele nos faz um novo ser, Ele nos dá da sua natureza, Ele nos dá da mente de Cristo, Ele nos dá um novo coração. Faz de nós um novo ser e nós nos tornamos coparticipantes da sua natureza e Ele nos Cristo nos une com o Pai, fazendo de nós um só povo, uma só nação, um só reino, o reino de Deus. E a gente precisa entender que devemos viver em favor deste plano, deste propósito, como no casamento, vivemos intensamente, plenamente e com compromisso, sendo perseverantes no desenvolver dessa relação, no nos conduzir na maturidade e não continuarmos ou perseverarmos na nossa imaturidade, na nossa ignorância, achando que se trata de uma religião, e não é uma religião. Deus nos chama para um compromisso intenso, profundo, onde nós nos tornamos um com Ele. Para quê? Para que a gente possa revelar o reino de Deus na terra, para que a gente possa viver a plena liberdade que temos nele, a verdadeira vida, todo o plano, todo o querer dele. Mas é um compromisso mútuo com Deus. Compromisso que Ele fez em nosso favor, agindo em nosso favor e que nós devemos responder nos comprometendo com Ele, com sua vontade, assim como Cristo nos deu o exemplo para seguirmos. A gente precisa entender isso. Cristo foi a expressão do Pai.
E nós precisamos ser essa expressão de Cristo, pois ao expressarmos Cristo, na realidade estamos revelando o Pai. Mas como a gente faz isso? Quando amadurecemos, quando entendemos a vontade de Deus e nos comprometemos com isso. Caso contrário, vamos continuar na nossa religiosidade, na nossa falta de entendimento, na nossa imaturidade, agindo como crianças. E a gente precisa passar dessa fase. E passamos dessa fase com compromisso, assumindo a responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, diante do que Deus fez, nos comprometendo com Ele, nos comprometendo com essa relação, para que por meio da igreja, da família de Deus, do povo de Deus, nós possamos revelar este Deus ao mundo. Não se trata dos nossos interesses, não se trata do que queremos, mas de fazermos e vivermos a plena vontade de Deus, expressando o reino de Deus neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e buscar o entendimento da vontade do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.